Capítulo 62. O boss dos Elfos de Gelo. Jinvoo opa. Os olhos de Ansong-yi estavam cheios de lágrimas enquanto ela cumprimentava Jinvoo alegremente. Líder da incursão. Não foi como a reação da garota, mas os dois caçadores também o cumprimentaram felizes. Park Hye-jin suspirou em alívio após perceber que Jinvoo tinha chegado. Contudo, Jinvoo não podia se dar ao luxo de devolver os cumprimentos. SHH. Ele colocou o dedo indicador em frente aos lábios. Os caçadores pararam no meio do caminho para dar-lhe um abraço e congelaram com o gesto de Jinvoo. Park Hye-jin perguntou. Oh, que foi? Jinvoo olhou de relance para um Qinchu desmaiado. O caçador de Hankie ainda estava furioso com o homem, ele sentia como se pudesse espancá-lo até a morte num piscar de olhos. Qinchu foi seguido. Jinvoo sentiu uma presença poderosa vindo da floresta. Agora não era hora de se preocupar com Qinchu. O verdadeiro problema estava chegando. Show! Percebendo que Jinvoo estava olhando diretamente para eles, os Yaki desativaram a furtividade e se revelaram. Havia em torno de 20. Um deles se destacava do resto. Jinvoo encarou Yaki com um longo cabelo que chegava até a cintura e que estava acima de um cavalo. Ele é o boss. Comparado aos ursos de gelo ou os Yaki ao seu redor, ele transmitia uma pressão opressiva. Se esse não era o boss, quem mais poderia ser? Já fazia um tempo, mas um calafrio percorreu as costas de Jinvoo. Enquanto o caçador tremeu levemente com o poder dele, o boss também observou Jinvoo. Então era verdade. O lixo acabou sendo útil no final. O que você disse? Jinvoo tinha respondido sem nem perceber e o boss estava chocado. Você fala nossa língua? Jinvoo estava igualmente chocado. Como eu estou me comunicando com uma besta mágica? Ele foi capaz de entender a língua da besta mágica. Não apenas isso, também foi capaz de falar ela. Palavras que ele nunca aprendeu antes estavam saindo dele como seu idioma nativo. Você consegue falar a língua das bestas mágicas? Park Hye-jin quase não tinha mais como se surpreender com Jinvoo. A pergunta dela confirmou as suspeitas de Jinvoo sobre estar realmente falando e entendo a língua das bestas mágicas. Isso também é um efeito do sistema? Algo como um tradutor universal. Jinvoo voltou a olhar para o boss, o mesmo estava o encarando com um rosto divertido. Então nós podemos nos comunicar. Que interessante. Tem alguém que eu quero apresentar para você. O boss gesticulou para trás chamando um Yaki. Eu acredito que vocês já se conhecem. O olhar de Jinvoo se tornou afiado. De fato, ele já estava familiarizado com aquele Yaki. Esse desgraçado é o... Era o elfo de gelo que atirou uma flecha em direção a Ansong-yi quando seu grupo havia acabado de entrar no portal. Ele não conseguia se esquecer daquela expressão arrogante. Assim como antes, um sorriso de escárnio enfeitava seu rosto. Ele me disse que havia uma pessoa forte entre os humanos. Ele desejava duelar com essa pessoa, então. Perfura. O rosto sorridente do Yaki agora estava enfeitado com a assassina de cavaleiros. Ah! O grito veio do lado dos caçadores. Yeon Ji-jeon tapou a boca após gritar sem a intenção de fazê-lo. Tu! O Yaki caiu. Jinvoo esticou uma mão em direção ao cadáver. A adaga que estava presa no crânio tremeu levemente, então, voou em direção à mão de Jinvoo. O caçador segurou a assassina de cavaleiros numa pegada invertida e assumiu uma posição de combate. Mais alguém? O boss falou em um tom respeitoso. Você realmente é forte. E desceu do cavalo. Contudo, ele não parecia querer lutar ainda. O líder dos Yaki não ergueu uma arma nem transmitiu uma sensação de hostilidade. Porém, você deveria saber. Com uma expressão despreocupada, ele continuou o diálogo. Que até mesmo você não pode vencer contra os nossos números. Jinvoo olhou para os elfos de gelo. Haviam pelo menos 20. Mas não era a vantagem numérica que o preocupava, era a força do boss. Os monstros inúteis ao lado do boss não tinham chance contra Jinvoo, que havia subido bastante de nível enquanto caçava os ursos de gelo. Como prova disso, Jinvoo tinha acabado de matar um Yaki com nada mais do que um arremesso de sua adaga. Então, o que faço contra o boss? Enquanto Jinvoo fazia simulações em sua mente, o boss continuou. Eu tenho uma proposta. Uma proposta? Sim. Acredito que você também vai se beneficiar com ela. Jinvoo estava surpreso. Ele sabia que bestas mágicas humanoides tinham algum resquício de inteligência, mas não imaginava que uma delas tentaria barganhar com um ser humano. A curiosidade o venceu. Conte-me mais sobre isso. O boy sorriu como se já esperasse essa resposta. Antes disso, eu tenho uma dúvida. Você não é humano. Por que está junto com os humanos? Jinvoo franziu as sobrancelhas. Do que diabos você está falando? Ah! Você não sabia? O boss gargalhou e então apontou para a própria testa. Tem uma voz sussurrando sem parar na nossa cabeça. Ela nos diz para matar todos os humanos. Mas a voz fica em silêncio diante de você. Ah! É verdade? Se fosse, Jinvoo tinha uma certa noção do que ocorria. A palavra humano provavelmente se refere aos caçadores. Por outro lado, após sair do templo subterrâneo com o sistema, a identidade de Jinvoo mudou para jogador. De certo modo, ele provavelmente foi registrado diferentemente dos caçadores, também conhecidos como despertados. É por isso que ele acha que não sou humano.
Jinvoo pensou estar certo. Confundindo o olhar de Jinvoo com um consentimento, o boss acenou. Não há razão para lutarmos. Queremos evitar casualidades desnecessárias. O boss foi direto ao ponto. Entregue os humanos atrás de você. E então pouparemos sua vida. Que tal? Aceita a nossa proposta? Ao invés de dar uma resposta, Jinvoo fez uma pergunta. Deixe-me perguntar uma coisa. Muito bem. Quem são vocês? De onde vieram e por que estão tentando matar os humanos? Nós somos. De repente, o rosto sorridente do boss congelou por uma fração de segundo. E então ele continuou como se nada tivesse acontecido. Não há razão para lutarmos. Queremos evitar casualidades desnecessárias. O que foi isso? Jinvoo estreitou os olhos. O boss reagiu como um NPC em um jogo, forçado a repetir suas palavras após tentar agir fora da programação. Entregue os humanos atrás de você. E então pouparemos sua vida. Que tal? Aceita a nossa proposta? O rosto do boss não mostrava sinais de que algo havia acontecido. Ele continuou com seu sorriso despreocupado. Os Yaki atrás dele também não demonstraram nenhuma reação. Jinvoo observava a situação em silêncio, então o boss repetiu a pergunta. Você aceita? Jinvoo pretendia obter informações sobre as bestas mágicas e seus objetivos, mas percebeu que seria inútil. Neste caso, só restava uma opção. Ele já havia se decidido há muito tempo atrás. Eu recuso. Os cantos da boca de Jinvoo alargaram. Poxa, você parece ter uma sombra bonita demais para te deixar em paz. Ele iria derrotar o boss e levar sua sombra. Esse era o seu plano a partir do momento que avistou o elfo de cabelo longo. Quer lutar contra mim e meus soldados? Está pensando que pode superar nossos números? Jinvoo sorriu largamente. Soldados? Você pensa que é o único? Também tenho alguns. Apareça, Exército das Sombras. Cumprindo seu desejo, os soldados que aguardavam na sombra de Jinvoo apareceram atrás dele. R. Rualho. Mais uma vez, o grito veio do lado dos caçadores. Yeon Ji-jong gritou após ver a sombra do urso de gelo, e caiu de bunda no chão. Ah, ah. Jinvoo observou as expressões pálidas de seus companheiros e se sentiu um pouco mal. Mas essa era uma situação perigosa, não havia tempo para explicações. Não que eu fosse explicar caso não estivéssemos em perigo. Haviam 29 soldados das sombras. Jinvoo subiu em cima da cabeça de uma das sombras de urso de gelo e olhou com desdém para o boss. Então, quem tem a vantagem numérica mesmo? O boss finalmente demonstrou hostilidade. Que truquezinho barato. Muito bem, vou cumprir seu desejo de morrer. O boss puxou duas tanques asterisco da cintura. Jinvoo copiou e segurou a assassina de cavaleiros na mão direita e a presa envenenada de Hazaka na mão esquerda. Um truque barato. Bem, Jinvoo não discordou. O exército das sombras pode ter a vantagem numérica, mas ele sabia que seu poder total era inferior ao do boss. Ele entendeu de onde vinha a confiança do boss, ele precisava de reforços poderosos. Espere, se preciso de um reforço poderoso. Havia alguém perfeito. Jinvoo rapidamente olhou para o lado. Qin Shu ainda estava desmaiado na neve. Ataquem! Ao comando do boss, os Yaki miraram seus arcos. Ursos! Jinvoo posicionou as bestas das sombras à sua frente. Acerto! 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 Ruá! As bestas das sombras, perfuradas pelas flechas, choraram. Antes que os Yaki pudessem atirar de novo, a infantaria das sombras avançou. Os magos das sombras começaram a conjurar seus feitiços. Os olhos de Jinvoo acenderam. Meu alvo é você! Antes de sair, Jinvoo chutou a espada de Qin Shu ao caçador desmaiado. O olhar de Jinvoo estava fixo no boss e o do boss em Jinvoo. As 4 adagas colidiram em uma magnífica visão de faíscas como fogos de artifício no céu noturno. Clang! Clang! Clá clang! Ao seu redor, a disputa entre os soldados das sombras e os Yaki fervia. Go Myeon-wan se virou para Park Hye-jin. Devíamos ajudar também? A mulher sacudiu a cabeça. Essa não é uma batalha que devíamos nos intrometer. Era um campo de batalha caótico onde monstros negros gigantes balançavam suas garras, soldados negros destruídos eram regenerados instantaneamente e bestas mágicas de alto nível atacavam impiedosamente com espadas e flechas. O que nós, um caçador de rank B e 2 de rank C, poderíamos fazer? Tudo o que podiam fazer era rezar. Park Hye-jin encarou a figura de Jinvoo trocando golpes com o Yaki de cabelo longo. Um grito escapou da boca de Jinvoo. Esse realmente era o boss de uma dungeon de alto nível. Um observador comum poderia pensar que eles estavam empatados, mas Jinvoo estava lentamente sendo subjugado. Vários cortes apareceram ao longo de seu corpo. Ele conseguiria aguentar por mais 3 minutos? Mesmo lutando contra o boss, a regeneração de seu exército continuava esgotando sua mana. Os magos das sombras terminaram de conjurar os feitiços. O ensurdecedor som de explosões despertou Qin Shu. Ele ergueu a cabeça. Clang! Clang! Boom! Boom! Em sua visão embaçada, ele viu os temíveis Yaki lutando contra soldados negros desconhecidos. Que porra é essa? Ele não fazia ideia do que estava vendo, mas sabia que estava no chão.
A mão que o acertou na nuca. A voz que ouviu antes de desmaiar. Foi o Sung Jin-woo. Assim que recobrou a consciência, a humilhação e raiva que sentiu fizeram suas mãos tremerem. Suas mãos chegaram até sua espada, que estava convenientemente próxima a ele. Agora que tinham sido cercados pelos Yaqui, eram inúteis. Pelo menos. Sung Jin-woo. Vou matar aquele filho da puta antes de morrer. Seu olhar flamejante avistou a costa de Jin-woo. Encontrei ele. O miserável estava lutando contra um Yaqui, e suas costas estava totalmente exposta. Essa era sua chance. Qin Shu saltou do chão agressivamente e correu em direção ao caçador. Ah! Percebendo que o poderoso reforço vinha em sua direção, Jin-woo comemorou mentalmente. Sim, você mesmo. Jin-woo acreditou em Qin Shu. Qin Shu alcançou Jin-woo e balançou a espada em direção à nuca do caçador de Rank-E com toda a sua força. Morra! O boss estava à sua frente e Qin Shu atrás. Aparentemente cercado, Jin-woo gritou. Igris. Como se estivesse apenas esperando, Igris surgiu da sombra de Jin-woo e bloqueou a espada de Qin Shu. Clang. O quê? Os olhos de Qin Shu se alargaram, revelando os globos oculares espantados. Antes que pudesse dizer algo, a espada de Igris afundou no peito do caçador de Rank-A. Penetra. A espada penetrou diretamente o homem musculoso e saiu pelas suas costas. Tosse. Jin-woo rapidamente recuou de perto do boss. Um homem tolo que seguiu seus instintos sem pensar no futuro. Em pouco tempo, Jin-woo entendeu que tipo de homem Qin Shu era. Qin Shu encarou Jin-woo. Seu. E essas foram as últimas palavras de Qin Shu. Igris estava mantendo o boss ocupado, Jin-woo ficou de frente ao corpo de Qin Shu. Erga-se. Urra! Um grito profundo familiar ressoou de algum lugar. Com ele, uma mão gigante emergiu da sombra de Qin Shu. Tantos asterisco, tanto é um pequeno tipo de espada japonesa que eram utilizadas nos rituais de seppuku, suicídio, de guerreiros samurais japoneses entre o século XII até XIX para preservar sua honra. Podendo ou não ter tsuba, empunhadura a guarda-mão. Continua no próximo capítulo.